Guten Abend Brasilien, tô aqui no Instagram começando uma transmissão. Deixa eu ver se tá dando tudo certo aqui, que a conexão ainda tá meio lenta. Vamos ver se o Insta resolve colaborar aqui com a gente. É, vamos lá. Pra avisar, meu Wi-Fi não tá pegando aqui direito. Tô torcendo pra tudo se resolver até o final, mas não sei se não vai ter alguma. Fala que tá rolando bem na hora que fica ruim pra mim. Que coisa, né? Bom, vamos lá. Eu queria comentar algumas coisas anteriores, só dar uns avisos paroquiais, né? Eu fiz a última reunião que eu precisava em relação à formação Ciência em Comum, tá? E vamos colocar tudo de volta no ar agora, né? Tô agora no processo de transformar tudo do Word pro Excel. Nossa, até a Georgia tá aqui. Mandar um abraço aqui pra Georgia. Eu quero transformar tudo do Word pro Excel, tá? A gente vai colocar os sites tudo de volta no ar, aquela coisa toda bonitinha, depois de tudo rolo que deu pra gente. Enquanto isso, aproveitei aqui agora para reativar, tá? O nosso Instagram, fazer algumas lives comentando alguns dos assuntos, tá? Vamos retornando aos poucos, mas é pra gente poder falar tudo ali direitinho sobre esses temas. Eu queria fazer uma live começando agora com o que aconteceu em Israel nesse final de semana por conta das bobagens que eu vi aí pra tudo quanto é lado, né? Gente falando bobagens extremas que pra mim são assustadoras. Ou seja, eu tenho falado constantemente, né? Tava falando constantemente na formação Ciência em Comum que a dificuldade hoje, a meu ver, que o pessoal do que a gente pode chamar de direita vem enfrentando é uma dificuldade em formar autoridade. A autoridade costuma vir de meios já desenvolvidos pelo tempo. Então vem das universidades, vem da grande mídia, vem de alguma coisa que tem um selo ali de aprovação para o que as pessoas falam. Agora, o que eu vejo por aí são as pessoas reclamando, com razão, do que está sendo dito para essas instituições e correm destrambelhadas para qualquer outro tipo de fonte de uma maneira bizarra, de uma maneira fanática. Os comentários que eu vi no Twitter, os comentários que eu vi. Pior que não é, assim, não é só um comentário, é uma análise feita totalmente. Sabe, às vezes com um requinte de crueldade, pseudodetalhismo, etc., para falar um monte de bobagem, pra mim é uma coisa meio assustadora, tá? Eu quero fazer uma live então para, pelo menos aqui para os meus 7 leitores, tentar pedir encarecidamente para vocês não falarem bobagem sobre um assunto extremamente complexo, talvez um dos assuntos de geopolítica mais complexos do mundo, que é o caso ali de Israel, tá? Temos muitas poucas informações aqui neste momento. Ah, Carol Conto também tá aqui, ó. Vou mandar um abraço aqui pra ela. Temos muito poucas informações. Se você está esperando que eu vá já te dizer, te dar respostas, principalmente aquela futurologia típica da internet, não vou ser eu que vou te dar esse tipo de conteúdo, tá? É muito cedo para se tentar, ao menos entender que dirá de fato conseguir grandes respostas aqui. Também não vou conseguir responder a maior parte das questões que me foram feitas, justamente porque eu tenho essas mesmas questões, entendeu? Eu quero colocar só alguns apontamentos aqui para colocar o começo desse debate em ordem, porque eu estou vendo que, de fato, as pessoas tomam posições sobre um assunto extremamente complexo, delicado, difícil, que é difícil, o entendimento dele já é difícil,
de uma maneira extremamente fanatizada, muito irracional. Então quero pelo menos colocar um pouco de ordem aqui, pelo menos do pouco que eu sei, do pouco que eu posso dizer, tá? Neste momento sobre o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Hamas fez talvez um dos maiores atentados, tá, sobre da história sobre a população civil de Israel. É talvez o maior atentado desde a Guerra do Yom Kippur em 1973. E eles fazem isso de caso pensado. Quem já viu os podcasts, eu já comentei várias vezes sobre esse tipo de simbologia. Aliás, eu estava falando isso na formação Senso em Comum um pouquinho antes do site sair do ar. Essa questão de como precisamos trabalhar a simbólica, né? Ou seja, pegar um caso muito claro aqui, né? O atentado terrorista de Benghazi em 2012. Ele foi feito no dia 11 de setembro de 2012. 11 anos exatos depois do primeiro 11 de setembro nas Torres Gêmeas em Nova York. Ou seja, você pega a data, que significa algo muito importante para a história americana, a maior, entre aspas, né, derrota americana em matéria de números de vidas civis em toda a sua história, e você faz um atentado comemorando aniversário no mesmo dia, 11 anos depois. Aquilo ali na embaixada de Benghazi, na Líbia. Ali, no caso, era uma embaixada militar, por isso que tem uma diferença, né, entre você atacar 3 mil civis e você atacar uma embaixada militar que, no final das contas, teve 4 mortos, né? Mas todo o desenvolvimento dessa história, principalmente do que foi feito pela Hillary Clinton como secretária de Estado do governo Barack Obama, em um ano eleitoral, no qual ela está constantemente enrolando ali, né, recebendo e-mails, recebendo informes e negando várias e repetidas vezes para o público que eles estivessem sob um atentado terrorista. Ah, não tem nada a ver, calma, foi só um videozinho ali na internet, uma bobagemzinha ali qualquer. Aquilo ali foi uma das coisas que foi entendida como custosas para a imagem do Obama no segundo mandato, que acabou tirando os democratas do poder, né? A gente sempre... Eu repito bastante, o Trump ele não ganhou sozinho. Quando todo mundo fala, né, sobre a vitória do Trump, né, que ganhou-se a presidência americana sozinho. Né? Ah, foram os trumpistas. Não, foi uma vitória da republicana na presidência, no Senado, na House of Representatives. Isso aí nunca tinha acontecido nos últimos, salvo engano, acho que 87 anos. Eu coloquei no meu livro Inquérito do Fim do Mundo. Ou seja, foi uma vitória gigantesca, acachapante de uma landslide, tá? E isso por causa de um atentado terrorista que aproveitava essas datas. Bom, volta aqui para Israel agora. Temos o atentado, então, 50 anos depois da Guerra do Yom Kippur. Que foi uma das guerras, ou talvez a guerra mais custosa para Israel em número de vidas. Não contente com isso, o próprio feriado de Yom Kippur é um feriado israelita, um feriado da religião judaica, no qual você presume que a população de Israel esteja justamente, né, em paz, quieta, comemorando o feriado com a sua família. Nós, brasileiros, não entendemos isso muito bem, porque a nossa ideia de feriado é uma coisa festiva, né? Ou seja, você não fica com a sua família, você vai pra praia, você vai viajar, você vai fazer outras coisas. Na religião judaica é uma coisa muito... A ideia ali é de você estar em casa, né? Ir pra praia. Você se fechar em casa, ficar ali todo mundo quieto, e isso te deixa numa situação de fragilidade, no caso de uma guerra, tá? Então, era talvez possível, provável, calculável em algum nível que algo aconteceria neste ano. A grande questão é você, em primeiro lugar, determinar quando este ano, durante esses 365 dias. E o segundo ponto, que aqui é onde que o caldo começa a entornar um pouco pra gente. Qual que é a dimensão deste atentado? O Hamas faz atentados constantes, porque eles, como um grupo terrorista, eles não são um exército. Não sendo um exército, a ideia deles é causar pânico na população civil. Esse é o grande ponto que a gente precisa colocar aqui, e que na mídia a gente não consegue ter uma visão minimamente sensata sobre isso. Ora, se é contra a população civil, você quer causar medo, você quer algo forte.
que desestabilize esta população e você quer isso para um fim político. Tá? Ou seja, um atentado terrorista, sua dinâmica, a estrutura de um atentado terrorista, ela tem um fim que não é o próprio atentado. O Estado Islâmico, quando começou a fazer atentados, seja em Nova York, seja em Nice, seja em Londres, na Áustria, né, em Viena, eles fizeram vários desse tipo de atentado, o que eles queriam era desestabilizar o governo, causar uma guerra. É isso que está confundindo um monte de gente agora. Fala, nossa, Israel então deixou, né? Eu vi essa besteira hoje e fiquei indignado com a capacidade das pessoas conseguirem concluir algo tão estúpido, né? Desse porte. Mas o Estado Islâmico ali queria causar uma guerra, não é uma constante entre os grupos terroristas muçulmanos, tá? Não é uma constante, eles não se entendem entre si, inclusive, eles têm objetivos incomuns, eles brigam entre si, tá? Já houve casos de grupos terroristas fazendo atentados entre si. Só que o principal objetivo do terrorismo, que é uma coisa moderna e não antiga, né? Não adianta você falar assim, mas essa região tá em guerra há 5.000 anos. Não tá, meu amigo. Você não sabe o que é a história do Império Otomano. Por 800 anos ali, pelo menos, você conseguiu ter uma relativa paz. A história do povo palestino, ela tem 70 anos, entendeu? O Brasil é mais antigo que a Palestina. Pelo menos essa causa palestina, né? Uma causa nacionalista palestina. O sionismo também foi uma invenção do século XIX, quase do século XX. Então você achar que isso é uma coisa antiga, não é. É uma coisa moderna, é fruto da modernidade. Tá? E o terrorismo, ele é um modo de guerra, é um modo de ação, é um modo de... Não dá para dizer que isso seja militar, né? Mas é um modo de você causar baixas civis completamente moderno. Isso não existia antes. Eles adoram se portar, né, como membros da jihad, como se fossem grandes guerreiros, sendo que eles são, com muitas aspas aqui, né, guerreiros contra uma população civil. E bater em velhinha é fácil. Tá? Você não precisa nem fazer treinamento na academia. Você pode estar completamente fora de forma, você consegue sequestrar uma família com toda facilidade. Você nunca vai chamar o primeiro comando da capital de guerreiro. Você nunca vai chamar o comando vermelho de guerreiro. Isso só a Folha de São Paulo, né? Que parece ter até essa visão. Como é que eles colocaram, né? Até eu acabei de colocar na Revista Oeste esse texto, não sei se ele está no ar aqui, eu acabei de mandar. Que eles colocam os combatentes do Hamas. E aí, quando vai falar lá das idosas desesperadas do 8 de janeiro no Brasil, fala, os terroristas, né? Bolsonaro quis o terrorismo, etc. Esta confusão nós devemos deixar como monopólio da esquerda e do estamento burocrático, do estamento da mídia, do estamento das universidades, mas é um erro que nós temos de deixar como monopólio deles. Não podemos cometer esse mesmo tipo de erro. Tá? Ou seja, Hamas é um grupo terrorista porque ele ataca a população civil. Civil é uma coisa. Fazer ataque numa população civil, qualquer idiota, você vê o que é um assalto, né? Você bota uma arma lá no moleque de 17 anos, na mão do moleque de 17 anos, ele rende uma família inteira. Isso aí não tem nada a ver com guerra, não tem nada a ver com disciplina militar, não tem nada a ver com nada. Quando você vai ver agora a propaganda russa, né, os grandes mestres da propaganda moderna, eles estão lá nos seus sites, né? Tem idiota aqui no Brasil copiando ipsis literis esse tipo de análise, né? Colocando lá o Hamas como um grande combatente. Como se isso aí significasse coragem no campo de batalha. Então o que acontece? Nós temos então um atentado terrorista que ele é sui generis. Tá? Apesar de Israel, desde 1949, estar constantemente enfrentando o terrorismo, este atentado deste final de semana, ele traz características muito próprias, específicas, únicas, talvez inéditas. Eu não sou um grande especialista para afirmar isso com todas as letras, mas ele parece trazer algumas características inéditas. A primeira delas, que chama extrema atenção, e é
para onde que eu chamaria a atenção de qualquer pessoa que esteja tentando entender isso, é o seguinte, ele foi um ataque terra-ar, tá? Ou seja, uma quantidade de foguetes enorme foi disparada, ao mesmo tempo em que tropas de solo atravessaram a faixa de Gaza, pegaram a população principalmente dos kibbutz ali do sul de Israel. Tem uma base militar, eu estava vendo isso numa live que eu recomendo para todas, todas as pessoas que estejam interessadas em saber disso. Eu vou pesquisar o nome dela aqui, já vou achar, mas foi uma live bastante vista, muita da gente deve ter visto, acho que é Israel Kaline, alguma coisa assim. É uma brasileira que mora em Israel, ela está explicando exatamente o que foi o atentado. Eu vou só achar o nome aqui, depois eu recomendo que vocês vejam essa live. E ela está lá explicando como funciona, por exemplo, o sistema, né, do alerta do DOM, né, aqui, ó, a live se chama, né, O que está acontecendo em Israel? É Israel com a Aline, isso aí, ela tá tanto, acho que foi uma live transmitida no Instagram, mas eu vi no YouTube. Procurem esta live depois, que ela é bem elucidativa. Bom, então, eles estão mandando, o Hamas está mandando foguetes, ou seja, uma coisa que, assim, é mais alta do que um avião quando ele está saindo do aeroporto, por exemplo, né? Você não consegue nem ver, de repente aquele foguete explode na Terra. O domo, né, o Iron Dome, esse é o único ponto que eu acho que eu discordei um pouco. Talvez ela tenha mais informações do que o óbvio, né, ainda mais morando lá. Mas ela fala assim, ela está respondendo a pergunta de alguém, né? Alguém perguntou para ela, ué, mas o domo não funcionou? E ela diz, olha, o domo ele geralmente funciona 99% das vezes. O problema foi esse 1%. O Mairo, advogado, tá me afirmando que ela tá agora no Oeste Sem Filtro, né? Eu não tô vendo o Oeste Sem Filtro porque eu tô aqui com vocês. Mas então vejam também o Oeste Sem Filtro, porque isso vai ser muito importante. Ela tá sendo uma excelente fonte. A meu ver, tá? A meu ver, a questão não foi só o 1%. Acho que tem um outro aspecto que nós precisamos colocar aqui. Então, o domo, ele está interceptando foguetes. Você faz um cálculo dos foguetes que o Hamas manda, onde que esses foguetes vão cair, você intercepta. Só tem um pequeno problema, além desse fator, né, de acertar 99%, mas de vez em quando eles sabem onde vão cair. Toca sirene ali em Israel, tem aplicativo de celular. E avisam para todo mundo, ó, você precisa sair daqui agora urgentemente porque algum foguete vai cair nessa região. O problema é o seguinte, a quantidade de foguetes disparados. Isso foi uma quantidade dessa vez irreal, tá? E assim, apesar de ter toda essa tecnologia, essa capacidade científica de cálculo para você interceptar um foguete, você precisa de foguetes de volta. Isso significa que você tem um problema agora no solo. Entendeu? É foguete demais para ser interceptado. Mesmo assim, um foguete interceptado, ele vai cair em algum lugar. Isso não é uma coisa assim, não evapora-se aquele negócio no ar. Então assim, isso aqui vai cair numa área rural, tá bom, avisa lá, geralmente vai estar um pouquinho mais, com muitas aspas aqui, né, seguro. Isso aqui não vai cair em lugar nenhum, então deixa o foguete cair. Esse aqui vai cair em área urbana. Toca-se a sirene e esse vai ser o primeiro foguete que você vai tentar interceptar. Você consegue interceptar tantos foguetes assim de uma vez? E o que vai acontecer com esse tipo de detrito? Tá? Então, e esse problema aí, pra mim, é um problema adicional. Quando eu falei em algum momento no Guten Morgen Go a respeito da Primeira Guerra Mundial, salvo engano, foi quando eu estava explicando foi algum dos bombardeios, né? Agora eu não lembro se foi a Batalha de Ypres, não foi, eu tenho certeza que não foi. Mas algum dos bombardeios ali mais importantes da Primeira Guerra Mundial, bem antes de Passchendaele, inclusive, você começa a ver que a quantidade é uma qualidade em si. A quantidade de ataques que você faz em um único dia, isso aí vira uma qualidade por si, ou seja, você desestabiliza o seu inimigo pelo número excessivo, tá? De defesas que você vai ter que ter ao mesmo tempo. Adicionado a isso, agora é o segundo ponto que para mim coloca muita
não sei nem se a gente pode dizer luz, né, mas assim, penumbras na análise dessa questão sobre Israel é que ele foi um atentado tanto pelo ar quanto pelo solo, concomitantemente. Eu não sei, tá? Realmente não sei se o Hamas já fez isso antes, tá? Mas isso aí você vê que foi uma coisa que desestabilizou bastante. Esse atentado pelo solo, ele é um grande problema para as Israel Defense Forces, ou seja, você tem um sistema de segurança extremamente tecnológico para um povo que ele é ameaçado constantemente. Foi um Estado moderno criado depois do nazismo, ou seja, eles sabem que eles são perseguidos. Eles sabem que eles são perseguidos não pelo que eles fazem, mas pelo que eles são, pela existência deles. Como hebreus, eu não gosto de usar o termo judeu aqui, já falei que esse uso desses termos confundem demais, tá? Pense que essas pessoas são hebreus. Ou seja, não adianta ele não pertencer à religião judaica, né? Para quem já leu um dos maiores livros, para mim, um dos meus livros preferidos da literatura alemã, que é Os Caminhos da Liberdade, do Arthur Schnitzler, que eu me lembro é logo no começo. Tem um livro, né, de um judeu falando sobre a situação dos judeus. Salvo engano, acho que o livro se passa mais ou menos em 1905. Acho que é mais ou menos isso. Apesar de ele nunca deixar exatamente claro em que ano que está se passando, mas você consegue perceber aquilo ali pelos acontecimentos ao redor. E um judeu ali, extremamente secular, falando, eu não tenho nada a ver com essa religião. Pense, né, comecinho do século XX, a maior parte dos judeus tudo ateu, né, Freud, Trotsky... uma turma que não tem nada a ver mais com a religião judaica. E quando eles começam a discutir sobre o que está acontecendo no parlamento, ainda do Império Austro-Húngaro, e um dos judeus vai lá e reclama, fala assim, olha, estou muito preocupado com a questão do antissemitismo, né, com a questão de estarem se voltando contra nós. E ele fala, eu não tenho nada a ver com essa religião, então isso aqui para mim não me importa, porque eu não me sinto judeu. E a resposta do primeiro personagem é falar, algum dia você vai tomar uma bengalada, tá? No meio da rua. E aí, por causa do seu nariz judeu, aí você fala que você não é um judeu de verdade. Entendeu? Quer dizer, eu prefiro usar o termo hebreus. A existência de hebreus para o Hamas é complicada. Não é, judeu, tá todo mundo se confundindo. Eu respondi vários stories hoje mostrando essa confusão. Mas eu não sou judeu. Mas é uma luta entre muçulmanos e judeus. Vocês estão confundindo. Esses termos que foram colocados no debate modernamente, eles só confundem e te fazem pensar caca, tá? Todo mundo está com uma visão completamente errada por causa de uso de termos burros, uso de termos que não fazem o menor sentido. Você coloca ali, hebreus, eles são descendentes dos hebreus ali, de alguma das 12 tribos, talvez das 13 tribos, né, colocando os húngaros ali no meio. Não, você entendeu. O Hamas não gosta da existência daquilo. O Hamas, ele quer abrir a porta, e a causa do Hamas, tá? É abrir a porta, falar, eu criei aqui um estado no qual eu abri a porta, olhei para toda a minha vizinhança e pude falar, que ar profundo, lindo que eu posso respirar. Não tem judeus na minha vizinhança. É isso que o Hamas quer, entendeu? É exatamente esta a causa do Hamas, que é, olha só que curioso, defendido pela esquerda brasileira. Aquela esquerda que chama todo mundo de nazista, tá? Porque eles falam do quê? E aqui é o termo que eu quero que vocês enfiem na cabeça, se vocês quiserem entender alguma coisa miserável, uma coisa assim ínfima, uma vírgulazinha, que nós possamos entender a respeito do conflito, tanto em Gaza, né, quanto na Cisjordânia, mas qualquer coisa envolvendo Israel, o termo é assentamentos. Esta palavra é definidora de tudo. Então, quando vocês estão pensando em questões religiosas, em questões, é xiita contra sunita, não sei mais o que, todo esse tipo de análise boba, estúpida que eu tenho visto pela internet, ela precisa voltar a uma causa que eu não estou vendo o pessoal aí discutindo, que é a causa dos
assentamentos. Tá? Essa história dos assentamentos ela é muito mais complicada, muito mais tensa, inclusive, e com nuances, né? Que não tem uma clareza, não dá para você defender um XYZ ali com precisão, tanto no caso do Hamas quanto também no caso de Israel, por N fatores. Tá? Sem contar uma história muito ampla e muito específica que eu nunca estudei direito. Mas, o que eu posso dizer aqui para vocês é que a questão de você ter lugares de assentamentos dessa população, que eu prefiro aqui usar o termo hebreu, né, para fugir dessa confusão religiosa, esta causa, estou lamentando aqui que o Vinícius aqui está avisando que está falhando bastante. Esta questão dos assentamentos é o que gera 90% dos problemas ali, ou pelo menos é a literatura hebraica moderna. Quando eu estudei na USP, eu falei assim, eu queria uma história sobre isso. Ele me recomendou este livro, um livro fininho, mas você só vai encontrar em sebo. Tá? As bases do nacionalismo judaico. Você vai ter ali, vamos dizer, um pré. Deixa eu ver se voltou aqui. A internet tá completamente intermitente aqui, né? Infelizmente tem que enfrentar isso nas lives. Se você tem uma perseguição de Estado, você lembrando que o judeu talvez seja pelo menos na Europa, tá? Pelo menos na Europa Ocidental, melhor dizendo. Ele é o único povo que está habitando aquele continente, que ele é participante no debate público, que ele é membro da elite econômica daquele povo, e ele não tem um Estado próprio. Quer dizer, a França foi criada pelos francônios, a Alemanha pelos germânicos, a Inglaterra pelos anglo-saxões, a Itália pelos latinos, pelos italianos, né, de certa forma. O judeu não. Tá? Então começa-se a ter uma causa para um Estado moderno, né, quase em termos hegelianos aqui, também para os judeus. A causa, então, seria a terra da Palestina. Palestina é o nome de um território, é tal como Escandinávia, é tal como Nordeste, é tal como Vale do Paraíba, entendeu? É isso que a gente precisa entender. Palestina era o nome dado aos judeus que foram para a Terra Prometida de volta. Isso gera uma confusão muito grande, porque você vai ver um monte de gente aí, principalmente da esquerda, né? Gente que leu um dos livros mais estúpidos do mundo, que é o Orientalismo, do Edward Said, né? Aquele mapinha que coloca, né, pra todo quanto é lado. Ai, olha o tamanhinho de Israel antes. Aí cresce, aí cresce, aí cresce, aí cresce. Não tem nenhum contexto, não tem nenhuma explicação para aquilo. E eles estão lá dizendo, é um colonialismo, é uma nova forma de opressão, não sei mais o que. Tudo que eles estão dizendo tem mais assentamentos cada ano que passa. Tá? Só que eu vou voltar. O que é um assentamento? Essa é a grande questão. Você vai ter que lembrar daquela causa do Hamas. A causa do Hamas é abrir a porta de casa, respirar profundamente e pensar, olha, nós criamos, até nós do Hamas, criamos uma terra sem judeus aqui na vizinhança. Ou seja, não tem nenhum assentamento de judeu por aqui. Se as pessoas acham isso uma causa defensável, para mim é problema delas, tá? Não é para mim. Não é para mim. Só que o que acontece? Esses primeiros assentamentos, lá de trás, entendeu? Não estou nem falando do Estado de Israel constituído. Eu estou falando dos primeiros judeus que, a partir das perseguições, principalmente no leste da Europa, voltaram para a Terra Santa, lá no finalzinho do século XIX ainda. Eles começam a se assentar ali, ao redor, tá? Principalmente na cidade velha de Jerusalém. Onde você vai começar a ver novas formas de vida, de comunidade, melhor dizendo, né? Para não pegar um termo biológico, que vai gerar o que é Tel Aviv moderna, o que é Haifa moderna. Entendeu? Que vai ser a primeira base ali do kibbutz. Quer dizer, a gente que às vezes chegou lá com uma mão na frente e outra mão atrás, pior, né? A gente que era da elite econômica nos seus países. Muita gente chega com dinheiro, alguns gente chegam com uma mão na frente e outra atrás, você começa a ver a formação do kibbutz. Quem é que defende o kibbutz? Kibbutz é quase uma habitação coletiva. É muito mais que uma coab, entendeu? É uma habitação coletiva, é socialista. Os primeiros sionistas, eles são socialistas.
tá? Pelo menos em termos econômicos, ou seja, isso aqui é um socialismo, olha só que curioso, né? Isso aqui é outra coisa que confunde todo mundo. Por isso que todo mundo fica fazendo perguntas sobre sionismo, essas coisas o tempo todo, mas ninguém quer entender. Eles querem um nome para ficar gritando. Porque é uma organização socialista em termos econômicos, mas extremamente familiar em termos morais. E também religiosa. Quer dizer, um socialismo que o Marx odiaria. Olha que situação complexa que a gente tem. A gente nem falou ainda da construção do Estado de Israel. Tá? E aí, você tem agora um conflito entre dois tipos de pessoas, vamos dizer, de povos, que estão coabitando de uma maneira mais ou menos forçada a mesma região. Ou seja, você tem gente que a gente pode chamar assim, mas com milhões de aspas aqui, tá? Mas de árabes, ou seja, de gente que segue mais ou menos, nem sempre, tá? A religião islâmica. Os cristãos dessa área, muitos deles são árabes, tá? De rezar Pai Nosso falando Alá. De ver a missa, não sei se os ortodoxos também chamam de missa, né? Em árabe, tá? Tem judeu que fala árabe, judeu da religião judaica, que é falante de árabe ali na região. E aí agora você tem esses hebreus de volta. Ou seja, você tem uma volta deles ali. Pior, né? Eu não quero nem entrar nessa questão que ela é extremamente delicada e muito complexa. Você teve um certo Império Otomano sendo fragmentado ali no final da Primeira Guerra Mundial em 1918. Império Otomano que, olha que coisa bizarra, ele era aliado dos alemães. Vamos aumentar o nível de bizarrice ainda? A Alemanha e principalmente a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, foram os países que mais receberam judeus da passagem do século XIX para o século XX em toda a Europa. Ou seja, judeus na passagem do século XIX para o século XX estavam fugindo para a Alemanha, para a Áustria-Hungria, que depois foi anexada pelo Terceiro Reich, fugindo de perseguição política contra judeus. Tá? Só que a gente não aprendeu na escola. Ou seja, você teve uma movimentação aqui populacional muito grande. Então, para para pensar na complexidade dessa questão. O que nós estamos vendo até hoje é uma discussão sobre onde vivem judeus e onde vive um povo que também tinha tomado as terras dos judeus ali há muito tempo. Para piorar com a fragmentação do Império Otomano, isso é uma coisa que eu falei lá no Guten Morgen Go. Tá? Quem viu o meu Guten Morgen Go, no meu curso sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente também vai colocar ele no ar de volta. Falta pouco, tá? O que eu comento ali sobre o mapa do Oriente Médio? Em primeiro lugar, né, o Oriente Médio não se chama Oriente Médio. Isso é uma invenção britânica. No meio da Primeira Guerra. Aquilo ali era uma terra chamada de Ásia Menor. Terra do Levante, né? São vários países ali que, por sinal, essa terra, eu nasci Nicolas Taleb, né, que é libanês, ela era a terra mais rica do mundo por 5 milênios. Enquanto o Império Romano era aquela coisa grandiosa que a gente vê, né? Vai para Florença, vai para Roma, vai para, sei lá, Verona, vai para qualquer cidade italiana fazer turismo. Você vê aquelas coisas grandiosas, maravilhosas. O Líbano era mais rico do que aquilo ali. O Líbano tem ouro, meu amigo. O Líbano é a Suíça do Oriente Médio, como é chamado hoje. Entendeu? O Líbano sempre foi mais rico. Então toda essa região aí, tá, era chamada de Ásia Menor. Boa parte dessa região, olha como eu confundo, né? É uma região e parte dessa região foi tomada, né? Está sendo governada pelo Império Otomano há quase um milênio.
Tá? A complexidade da coisa. E uma região, inclusive o Império Otomano, que pega Constantinopla, hoje em Istambul, que já foi a segunda capital do Império Romano também. E que também, ó, vamos aumentar ainda mais o nível de bizarrice, tem a cúpula da Igreja Ortodoxa, que fica em Constantinopla. Quer dizer, o maior país ortodoxo do mundo é a Rússia. Aí depois, né, tem Ucrânia, tem um monte de país ali do leste europeu. Mas eles não dominam a própria capital deles. Capital da religião deles. Olha o tamanho da complexidade disso aqui para as pessoas ficarem falando bobagem na internet. Aí esse Império Otomano, ele é um império, né? Tal como o Estado Islâmico ele tentou, né, refazer de uma maneira extremamente violenta e bizarra, mas ele tem uma organização social que cabe judeu, cabe cristão, cabe muçulmano com certa ordem, entendeu? Não se entendem entre si, óbvio, não tem a menor sombra de dúvida, mas ele é um, como é que o Estado Islâmico gostava de se chamar, né? De califado, tá? Um califado, quer dizer, lá tinha um califa, o último califa do mundo, que foi reconhecido pelo mundo como tal, foi o califa do Império Otomano. Dentro do califado do Império Otomano, destruído em 1918 com o final da Primeira Guerra Mundial, você tem uma lei específica para o que o judeu pode fazer, você tem uma lei específica para o que o cristão pode fazer, você tem uma lei específica para o que o muçulmano pode fazer. O judeu pode ocupar cargo público? Não pode, entendeu? Mas ele tem alguns direitos ali. Cristão, idem, entendeu? Tem toda ali uma certa organização nesse lugar, que perdura por mais ou menos 800 anos. Ora, o califa, ele é um líder religioso e ele também é um líder político. Com a destruição do Império Otomano, o que acontece com o mapa dessa Ásia Menor? Boa parte dela governada por um império. Império, entende aí? O conceito de império é um governo que governa mais do que um povo. Por exemplo, por que o Brasil imperial, né, lá de Dom Pedro, etc., ele era um império? Porque era o Império de Portugal, Castela e Brasil. Quando você declara independência, aquilo ali deixa de ser império, vira só um país, né, em teoria só um povo sendo governado. Deixou de ser império. Então, o Império Otomano, como eu acabei de falar, ele domina vários povos. Como Inglaterra e França ganham a Primeira Guerra Mundial, eles na verdade, materializam uma ideia que já estava sendo discutida pela diplomacia francesa e inglesa, que era o Tratado de Sykes-Picot. Tá? Volta ali para o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, quando perguntaram, né, para o seu autodeclamado califa, até esqueci o nome do desgraçado agora, o que o Estado Islâmico quer? E aí ele falou, nós queremos colocar o último prego no caixão da conspiração de Sykes-Picot. Geralmente uma montanha, uma coisa assim, sabe? O mapa tem que ser todo tortinho. Lá não, você vai ver... Não tô dizendo... Deixa eu ver, acho que voltamos aqui. Não sei se... Eu peço desculpa, gente, que a conexão aqui realmente está muito ruim. Mas o mapa do Oriente Médio, ele é totalmente quadradinho, ou seja, aquilo ali foi uma divisão colonial. Tá? Nessa divisão colonial é que você tem que perguntar what the fuck is Palestina no meio dessa jogada? Porque eles não são povo. Eles têm a mesma questão dos judeus, entendeu? Eles não são povo com Estado. A mesma questão que afetava os judeus lá atrás, lá no passado do século XIX para o século XX, está afetando os palestinos hoje. Porque nessa divisão de países, você cria um monte de país artificial. E países artificiais, eles têm governos que não são governos tradicionais, não são governos, sabe, constituídos há séculos.
Quer um exemplo simples? A Arábia Saudita. Por que ela se chama saudita hoje? A Arábia, você sabe, a Península Arábica ela existe há muito tempo. Mas o Saudi do nome é da família saudita, entendeu? A família Saudi. Que está lá governando o país do final do século XIX. Então, olha isso. Então, são países artificiais. Quando nós olhamos para o Oriente Médio, está toda a esquerda lá colocando aquele mapinha como se Israel fosse um país artificial. Mas para mim eu quero colocar uma outra questão mais complexa. Esses outros países do Oriente Médio também são países artificiais. A região e as religiões desses lugares, sim, podem ser milenares. Estes países não. O que é o Iraque? O que é o Kuwait? Você acha que esses lugares existiam, assim, tinham esse nome antes? Entendeu? São poucos países dessa região que você consegue pensar no nome deles existindo há mais do que 2 séculos. Tá? São raríssimos. O Irã, talvez, porque é gigantesco, a Arábia também, mas a Arábia não como a Arábia Saudita. O Irã era a Pérsia. Tá? Sei lá, são poucos. Ela tá ali, o nome, né? Jordânia e Cisjordânia, um atrás do outro. Então, todos esses lugares são artificiais. E aí, como é que você povoa agora? Um você determina como é que seja o país pelo povo, um pela religião, um pela família que domina. Virou uma zona aquele negócio. Virou uma confusão dos diabos. Pra piorar ainda mais, que eu já tô falando uma coisa extremamente complexa. Vamos colocar um pouquinho ainda mais de confusão aqui na jogada? Essa região da Palestina, ela fica sem ter, de fato, um Estado perfeito, um Estado consolidado. Como, aliás, não foi a única região que teve esse tipo de problema, né? O próprio Iraque foi uma dessas regiões. O Iraque é um país construído um país moderno, construído artificialmente ao redor de Bagdá. Mas suas fronteiras foram incertas, tanto que ele teve guerra com o Kuwait. Assim por diante, são vários ali, sabe? São vários. E essa Palestina, que é uma região, ela primeiro... ela não tem uma constituição perfeita. Segundo, ela começa a sofrer uma grande confluência de populações judaicas, que agora estão crescendo, vindo lá da Europa, fugindo de tudo quanto é canto. Tá? Para piorar ainda mais, o nome da operação do Hamas desse final de semana, ela tem 3 localidades extremamente importantes para 3 religiões que não se entendem entre si. Ela tem o Muro das Lamentações, ou seja, a única coisa que restou do segundo templo de Jerusalém. Que é onde, que no dia das Lamentações, né, acho que é dia 9 do mês Av, no calendário judaico, vão todos os judeus lá ficarem rezando aquele cesso assim, fazendo assim. Eles estão lamentando tudo que acontece. Você vai vendo o que acontece pela história no dia 9 do mês Av. Você vai ver que a Primeira Guerra Mundial eclodiu no dia 9 do mês Av. A expulsão dos judeus pelo Filipe o Belo da Península Ibérica acontece no dia 9 do mês Av. A destruição do primeiro e do segundo templo de Jerusalém acontece no dia 9 do mês Av. É um dia que, sabe, se repete na história, sempre acontecendo alguma coisa horrível para os judeus. Tá lá o Muro das Lamentações. Perto dali está o Calvário, onde Jesus morreu. Agora, né, cresce que construíram justamente uma igreja, pegando todo o monte. Então, assim, até para você ver o monte, você tem que vê-lo, o monte, né, o Gólgota, de dentro da igreja. A igreja pega, inclusive, dentro. Pega o monte inteiro. Você tem sinagogas importantes para os judeus. E você tem o quê? A mesquita de Al-Aqsa. Encostada aí nessa brincadeira. A operação do Hamas desse final de semana chamou Operação Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa já foi igreja católica, época das cruzadas, Saladino, entendeu? Os católicos chegaram lá, conseguiram pegar que era uma mesquita, para eles virou uma igreja católica, falaram assim, até a hora que teve uma negociação lá, acabaram as cruzadas, saíram, voltou a ser mesquita.
Já teve domínio judaico ali. É uma confusão danada. E agora você está vendo populações. Vou colocar aqui de novo, né, o termo, né? População de um povo hebreu crescendo aqui ao redor. Ao redor. Então, assim, por que é muito difícil para nós brasileiros, ou também é difícil para americanos entenderem isso? Porque nós não temos um conceito de povo. Acho que são os dois países do mundo que têm um conceito de povo mais afastado do que um povo étnico. Ou seja, o que é um francês? Ah, francês é um franco. O francês é um cara que ele é descendente dos francos, ele tá na França há muito tempo, o cara, sei lá, o cara cresceu no Líbano, o cara cresceu, o pai, sei lá, viajou pra Noruega, passou 3 gerações na Noruega, ele sabe que ele é um franco, que ele, no fundo ali ele é um francês. Ele tem uma identidade étnica clara como francês. O que é um russo? Mesma coisa. O russo ele pode estar, sei lá, 3 gerações aqui no Brasil. Deixa eu ver, né? Demos mais uma travada aqui. Nós não somos um povo definido por sangue. Tá? Ou seja, para nós, pertencer ao Brasil, tá lá no passaporte dizendo que é brasileiro, você pode ter sobrenome japonês, você pode ter sobrenome português, você pode ter sobrenome o que você quiser. Árabe, é tudo a mesma coisa. Para esses povos, não. Para esses povos, não. E aí o cara tá lá falando, olha, o que para mim foi uma constante aqui, nesta região chamada Palestina, por um certo tempo, para nós, foram povos, em sua maior parte, muçulmanos, que vinham principalmente ali da Jordânia, do que é hoje chamado de Jordânia, que é um dos países mais neutros ali da região. Sim, tiveram problemas ali na Jordânia e foram expulsos de lá. Eles estavam fugindo do governo da Jordânia. E aí se assentaram na Palestina. E sua principal, vamos dizer, questão histórica com tudo isso aí é a Mesquita de Al-Aqsa. Se você ignorar a Mesquita de Al-Aqsa, se ela não existisse, seria difícil você falar em causa palestina falando de um povo que na verdade não veio daquele lugar. Então assim, o judeu, o hebreu, que ele tá lá em Israel hoje, ele é um povo artificial? É. Mas o palestino também é. Essa é a grande dificuldade, porque a relação dos dois povos com a sua história local, geograficamente determinada, as duas são modernas. Nós, brasileiros, temos mais relação, sei lá, um paulista tem mais relação com a Avenida Paulista do que esse povo tem com essas igrejas milenares, sítios arqueológicos. Eles não têm relação nenhum dos dois. E toda a briga hoje é por questão de assentamentos, ou seja, quem é que pode colocar casas aqui? Eu quero abrir a porta de casa. É por isso que eu falo que é difícil para nós brasileiros entendermos. Porque não importa onde você mora no Brasil, você vai abrir a porta da sua casa, você vai ver brancos, você vai ver loiros, você vai ver morenos, você vai ver negros, você vai ver índios, você vai ver, sabe, principalmente se você mora numa grande metrópole. Aí você vê japonês, aí você vê italiano, aí você vê, sei lá, libanês. Eu tô aqui em São Paulo, que eu mais vejo é libanês. Olha o nome dos hospitais, olha o nome dos prefeitos que a gente teve aqui, né? Kassab, Haddad, Maluf. Tudo nome libanês. Tá? Para nós, é esta a configuração. É normal a gente abrir a porta assim. Para eles, não. Eles querem falar, mas quem é que pode ter domínio geográfico, domínio étnico sobre essa população? Aí eu vou entrar na questão mais complicada. A Primeira Guerra Mundial, não. Mas a Segunda Guerra Mundial, qual que foi a causa dela? Qual que foi o estopim? O que foi o equivalente lá a matar o arquiduque para a Segunda Guerra Mundial? Os alemães dos Sudetos. Ou seja, gente que é etnicamente alemão, que fala a língua alemã, e que no final da Primeira Guerra Mundial, toda aquela confusão lá que fizeram com o Império Alemão,
aquela divisão que fizeram do Império Alemão, tira os poloneses, agora os poloneses não fazem mais parte do Império Alemão, tira não sei mais o que, briga lá com Alsácia e Lorena, aquela coisa toda. Uma parte de população alemã ficou sob o governo tcheco. Famosa crise dos Sudetos. Chega Hitler ao poder e fala, aqueles alemães ali, ó, eles têm que estar sob o meu governo e não sob o governo de lá. Eles são alemães. Vamos fazer uma votação lá, chega lá na votação dos próprios alemães dos Sudetos, eles falam assim, sim, nós queremos fazer parte do Terceiro Reich e não aqui desse governo. Esse governo que nem fala a nossa língua, a gente nem entende o que está sendo decidido no parlamento. Você entendeu o tamanho do problema? Agora, volta para analisar essa questão do Hamas agora. O que eles estão fazendo é dizer... inclusive, foi o comentário, né, do líder do Hamas, né, que ele fez um statement, né, uma declaração em inglês, dizendo enough is enough. Ou seja, é difícil traduzir enough is enough, né, mas assim, já chega, ou seja, isso aqui já foi demais é demais. Vamos tentar traduzir assim. O que ele está falando que foi demais? Judeu demais. Hebreu demais. Assentamento demais. Acho que o único paralelo que a gente pode fazer para entender essa questão no Brasil seria um paralelo, por exemplo, com sei lá, não importa se você está em Uruguaiana, no sul do Brasil, se você está em Belém do Pará, ali no norte do Brasil, você tem um enxame de cariocas ao seu redor. Então, para mim é a única forma de entender. Ou seja, você está lá vivendo a sua vida, de repente todo o seu bairro é dominado por cariocas. Aí você tem lá suas tradições locais, você abre a porta da sua casa e só dá flamenguista. Tá, entendeu? Aí você começa a entender, fala, tá, aí basta isso, obrigado André Simplício. Basta isso, basta. Então eu falo assim, não dá. Alguma hora isso aí vai gerar guerra. Entendeu? Então, o que aconteceu foi uma coisa parecida. Fazendo aqui alguns paralelos, né, extremamente forçados, mas para serem didáticos. Ou seja, existe ali uma população de origem... Eu não gosto de falar hebraico porque aí lembra muito mais a língua do que a etnia, né? Mas assim, uma população de origem hebraica que no final das contas é incômoda para essas pessoas. Então quando você vai vendo essa questão dos assentamentos, vou colocar ainda mais um problema adicional agora. Fazer mais um paralelo aqui com a Segunda Guerra Mundial, né? Começa pela questão dos Sudetos. Mas o que você faz num ambiente militar, após guerras de fato, para você ter aquele território dominado? Por exemplo, todo mundo sabe que a Alemanha dominou a França, inclusive fez um governo provisório, né, do famoso governo de Vichy. Dominou inclusive Paris, no meio ali da Segunda Guerra. Mas aquilo ali foi um domínio, foi uma ocupação alemã, é uma ocupação militar, ou seja, só tem milico alemão. Não tem alemães civis morando na França. Não é porque na Segunda Guerra Mundial a Alemanha dominou inclusive Paris que você teve uma migração de povos alemães indo morar na França. Não teve. É bem diferente dos Sudetos, entendeu? O Hitler, inclusive, ele usa como propaganda a autodeterminação dos povos. Os povos têm que ter seu próprio governo. Os Sudetos vão lá e falam assim, opa, peraí, você está no Terceiro Reich, pronto, é onde eclode a Segunda Guerra Mundial. Então você vê a diferença entre você ter uma dominação militar e você ter uma dominação, que é o que eles chamam de colonial, né, civil, onde se domina. Bom, olha para a história de Israel recente, a história desse Israel moderno, que aconteceu, por exemplo, desde a guerra do Yom Kippur. A guerra ali que está fazendo 50 anos este ano. Depois você vai ter a guerra do Líbano, depois você vai ter uma guerra conjunta do Líbano com o Egito. Depois você vai ter primeira intifada, depois você vai ter mais uma guerra com o Líbano, depois você vai ter uma guerra com o Iraque, depois você vai ter segunda intifada, depois você vai ter não sei mais o quê. O que Israel faz para manter
a sua base. E aí você vai entender aquele mapinha lá que esquerdista fica colocando que nem eles entendem. Ele coloca Israel, assim, o governo de Israel, ele por um acaso, ele fez uma ocupação militar no Líbano. Ele fez uma ocupação militar no Iraque, no Egito, não sei mais o quê. Igual os alemães fizeram com os franceses na Segunda Guerra Mundial. Não. E aqui é onde vai chegar toda essa confusão e por que essa questão ela é muito mais difícil de ser explicada do que parece. Ele coloca populações. Então, assim, ó, isso aqui foi dominado por mim. Eu ganhei essa guerra. Coloquei meu poderio militar aqui e ganhei. Fui atacado, eu na resposta tô colocando aqui o meu poderio militar. Na hora que eu sair militarmente, eu sei que você vai me atacar de novo. O que eu faço? Coloco assentamentos. Você entendeu que essa questão agora não é mais fácil? Ela tava parecendo ser uma questão assim, sabe? Ah, não, dicotomia, que é só você ver quem que é mocinho, quem que é bandido, não sei mais o que. Não é. Porque esta questão de assentamentos que se expandiram, até me fizeram essa pergunta no YouTube, né? Ah, mas qual que é o limite ali justo? É o limite dado em 47? É o limite dado depois da guerra do Líbano? É o limite dado depois daquela guerra conjunta de Líbano com o Egito? É o limite dado em 2004? É o limite Qual é o limite justo? Você reparou como é difícil falar de justiça numa guerra? Esses assentamentos eles estão crescendo. Eles crescem por áreas que foram atacadas. Ou seja, você primeiro vai lá, mata a população civil, na hora que você tem uma resposta de Israel de volta, isso que Israel vai fazer, ele vai colocar assentamentos. E aí a propaganda fala assim, mas isso é um genocídio, é uma limpeza étnica do povo palestino, porque aqui a gente deveria abrir a nossa casa e não ver nenhum judeu, porque nós somos palestinos. Só que você vê como é que esse discurso é completamente contraditório com o restante do discurso da esquerda. Tá? Então, esta operação militar desse final de semana, ela foi mais uma tentativa do Hamas, que ataca a população civil, não é igual ao governo do Líbano, não é igual ao governo do Egito. Todas as críticas que nós podemos fazer a todos esses governos, inclusive o próprio governo de Israel. Não é igual ao governo do Iraque, tá? Não é igual a sei lá mais o que você esteja pensando, porque ele ataca a população civil. É uma coisa nova. Tá? Para piorar ainda mais, esses ataques a populações civis, eles têm o fito de desestabilizar o governo do Netanyahu, que não está consolidado nesse terceiro ou quarto mandato, agora esqueci. Esse mandato do Netanyahu agora, ele está sendo marcado principalmente por uma disputa que ele está tendo com a Suprema Corte de Israel. E o que é essa Suprema Corte de Israel? Esta Suprema Corte ela está revisando decisões do Executivo, dizendo, ora, você foi eleito com essa pauta, você está querendo implementar essa pauta, não está na Constituição, mas nós vamos overturn, nós vamos dizer que ela não é justa. E o Netanyahu, por conta de uma confusão que ele está tendo com a Suprema Corte, ele está o tempo todo brigando também com o parlamento. Aí agora, para ele conseguir ter uma resposta, tanto militar quanto, sei lá em que outros termos que a gente pode dizer, né? Mas assim, uma resposta de narrativa geopolítica para o mundo minimamente adequada, o que ele precisa? Do apoio do parlamento. E o parlamento vai se escorar em quem? Na Suprema Corte. Aí esta Suprema Corte, ao contrário do que aconteceu com outro país, não sei que outros países aí que o Executivo está brigando com a Suprema Corte, mas lá o Executivo ganhou. Lá o Netanyahu conseguiu fazer uma manifestação de rua, recentemente, faz poucos meses, no qual o povo foi lá e falou assim, não, nós queremos diminuir o poder da Suprema Corte, em caso de decisões, né, disputadas. E aí o Netanyahu consegue isso e é chamado, né, de fascista, é chamado de uma pessoa que está querendo interferir no outro poder, quer não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Só que agora ele vai precisar de apoio do parlamento. O que saiu no editorial do Haaretz, né, a Folha de São Paulo de Israel, no domingo?
que é a culpa do ataque agora dessa operação Al-Aqsa, ou seja, diminua os assentamentos, apague, faça a limpeza étnica, não deixe um hebreu nessa região. A culpa desse atentado é do Netanyahu. E principalmente o Netanyahu está sendo um agente desestabilizador, um golpista. Está tentando dar um golpe de Estado. É um radical de extrema direita. Tem Netanyahuzistas ali nas ruas. Porque ele foi contra a Suprema Corte. Você lê o editorial do Haaretz, dá a impressão que o Hamas é hoje um agente da democracia. Ou seja, nossa, nem onde já se viu Netanyahu fazer uma coisa como essa. Agora tem que ser o Hamas aqui que vai colocar ordem na coisa. É exatamente isso que está acontecendo. Tá? Então, assim, dá pra gente entender o que vai ter nessa guerra? Não dá. Olha, isso aqui é mais um componente geopolítico, mais um complicador. Por isso que eu falei, eu não vou dar respostas. Eu vou colocar mais complicações aqui. Israel, recentemente, inclusive neste mês, estava estabelecendo uma certa política de paz com um país que tem se ocidentalizado demais recentemente, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, desde aquela visita do Donald Trump, que ele foi com seu genro, marido da Ivanka, primeiro judeu a pisar na Arábia Saudita não sei quanto tempo, a Arábia Saudita vem se ocidentalizando. No dia seguinte do Trump ter pisado na Arábia Saudita, tá? No dia seguinte, foi a primeira vez que mulheres puderam dirigir na Arábia Saudita. O Vettel, né, o Sebastian Vettel da Fórmula 1, acho que foi ele, né, que falou assim, não, mas agora eu consegui organizar uma corrida de kart, olha como se fumasse. Não teve nada a ver, foi com o Trump. Trump conseguiu um mapeamento ali e falou assim, olha, aqui nós temos como, de certa forma, aliado no Oriente Médio, tá? É a Arábia Saudita, porque eles viram que fazendo negociações comerciais ali, e como agora tem um príncipe novo que quer modernizar o país, você consegue trazer mais liberdade para o povo. É o contrário do Irã. Então, assim, Donald Trump negociar com a Arábia Saudita é o equivalente ao o Brasil do Lula negociar com o Irã? Não é. Cada negociada do Donald Trump, você sabe, o cara é o cara da arte da negociação, né? Como diz o livro dele. Ele vai lá e fala assim, você quer, sei lá, quer uns carros aí, quer uns computadores, quer não sei o que. Maravilha! Deixa a mulher dirigir. O cara vai lá e aceita. A negociação do Celso Amorim, do Lula com o Irã, é o termo exatamente oposto. Tipo, olha, isso aqui favorece o Irã, favorece o governo do Irã para matar mais gay, para matar mais mulher, para apedrejar mais mulher, para consolidar o poder do Irã na região. Aí vai lá liberal vota no Lula falando o amor venceu porque o Bolsonaro é um radical. Se a democracia venceu, olha, a democracia pelo menos está em ordem. Esse é o pensamento do Brasil. Tá? Volta lá. Israel estava aumentando seus laços para reestabelecer conexões diplomáticas com a Arábia Saudita. É quase como você criar um bloco geopolítico, econômico, etc, etc. Para você falar assim, olha, quais são os países aqui que eles vão fazer um contrapeso aos piores agentes de promoção de terrorismo e do totalitarismo islâmico na região. Qual que é o principal? Irã. Quais são os outros aí que estão na lista? Catar, talvez? Não sei. Parte do Líbano, que tem um governo mezzo-democrático mesmo, que às vezes está lá passando pano para o Hezbollah. O que aconteceu com o Iraque, por exemplo. São vários países ali que eles têm questões problemáticas. Síria, né, vivendo uma guerra civil, mas você vê, a Síria ela conseguiu ser aliada do Ocidente várias vezes. Então, assim, são países que você tem que lidar, assim, sabe, sempre com estendendo a mão de um jeito e com um porrete nas costas na outra mão. Tá? E aí todo este cenário foi pro saco.
Hoje a Arábia Saudita foi lá e falou assim: nós estamos cancelando as negociações com Israel. Só que esse atentado, essa operação Al-Aqsa, ela foi tão violenta, tão brutal, tão fora dos padrões, inclusive do próprio Hamas, que agentes que são anti-Israel, lembrando que Israel é o país mais odiado pela nova ordem mundial, né? Não são os Estados Unidos. Porque Israel, apesar de toda a sua população secular, é uma estrutura de Estado que ela não conseguiu ser controlada pela nova ordem mundial. Você pode reparar que a maior parte dos judeus, que eles são os judeus seculares, que eles patrocinam, financiam a nova ordem mundial, eles estão lá em Nova York, eles estão em Londres, eles estão na Alemanha. Os grandes bancos que financiam tudo isso, eles não têm sede em Israel. Inclusive, eles não gostam nem de chamar, né, Israel de Israel. Eu lembro quando a Meryl Streep ganhou o Oscar e ela fez um discurso contra o Trump. E ela, né, querendo dizer que o Trump é racista, ela falou assim: vocês não podem falar America first, Make America Great Again. Você precisa lembrar que não sei quem nasceu na Alemanha, não sei quem nasceu na África do Sul, né? Não sei quem nasceu na Austrália. E na hora que ela fala da Natalie Portman, ela fala: a Natalie Portman nasceu em Jerusalém. A própria Natalie Portman falou assim: não, eu concordo com tudo, obrigado aí pela menção, mas eu nasci em Israel, viu? Porque na hora de você falar de mim, você cita a cidade e não o país. Quer dizer, o globalismo nem considera que Israel exista, de fato. Só você vê essa confusão entre a Embaixada de Jerusalém e a Embaixada de Tel Aviv, né? E aí, por conta dessa questão da Suprema Corte, da briga do Netanyahu com a Suprema Corte, principalmente, entre vários outros fatores, a relação do Netanyahu, tanto com a União Europeia, mas principalmente com o governo Joe Biden, esfriou um absurdo recentemente. Eles estão brigados. A grande verdade é essa. Porque a forma como o Biden, o Deep State americano, conseguia ter um certo controle ali sobre Israel era através da Suprema Corte. Parece até alguns outros países aí que a gente não consegue definir no mapa exatamente quais são. Não contente com isso, né? A Suprema Corte não sendo poder eleito, sendo poder constante, olha, a Suprema Corte de Israel tem até palestino lá. Pra ter jornalista brasileiro, né, estúpido, dizendo que Israel nega a existência da Palestina e do povo palestino. Não contente com isso, a Suprema Corte, o que seria assim, uma espécie de deep state de Israel, é tanto uma proporção secular quanto uma proporção de judeus religiosos que eles não são da mesma linha do Netanyahu. Tem muita disputa ali interna. Tem um ditado judaico que diz: onde há dois judeus, há três opiniões. Eu não sei se isso aí está no Talmud, mas eu sei que ele é um dito popular constante entre os judeus. Porque o judeu ele é famoso por ser o povo da discussão. Por ser o povo que é cri-cri, entendeu? Que arruma encrenca, procura chifre em cabeça de cavalo, como a gente diz no Brasil. É um povo que gosta da confusão, opera pelo caos, né? Era até a reclamação do Hitler que eles eram insubordinados. Ou seja, a forma como Biden e como o Deep State e como, sei lá, a Comissão Trilateral e como todas essas instituições burocráticas, geopolíticas tentavam ter um mínimo controle sobre Israel, não era pela política. Era pelo estamento, era pela burocracia. O que o Netanyahu fez agora nesse governo? Desestabilizou a jogada. E ele teve uma vitória contra a Suprema Corte. Agora, né, para quem está querendo fazer futurologia, eu vou dizer por que eu não gosto, não acho essa futurologia boba. Aliás, as opiniões que eu vi na internet elas são estúpidas num nível.
Gente, assim, que... Desculpa, vou ter que ser um pouco... é, é, pouco modesto agora, mas eu não entendi 5% do que eu acabei de falar. É que agora você tem um governo como esse, enfrentando a maior guerra de Israel em 50 anos, ou seja, talvez a segunda maior guerra da história de Israel. É, Você vai ter uma encrenca interna, tanto entre as várias correntes do judaísmo ali, quanto entre os seculares, quanto entre os cristãos. Tá? E pior, cadê o apoio geopolítico? Ele tá claro? Ora, você pode até me dizer, ó, o Biden acabou de enviar um porta-aviões para Israel. Eu não me atualizei, tá? Não sei se foi para a base ali do lado da faixa de Gaza. Presumo que sim. Apesar de que eu não entendo da logística, né, de um porta-aviões. Para quem não sabe, um porta-aviões é do tamanho de uma cidade quase. Quer dizer, um porta-aviões, ele tem ali, só como aviões, às vezes 4, 5 caças, ou seja, ele precisa de pista do tamanho de um caça. E um caça sozinho, ele precisa de muito mais do que um aeroporto. Isso é só a parte de aviões, mas assim, porta-aviões ele carrega navios, ele carrega tanques de guerra, ele carrega a população, quer dizer, é uma cidade ambulante. O Biden mandou pra lá. Daí imediatamente o Hamas foi lá, soltou um statement, né, agora há pouco, inclusive, dizendo, como é que é? Que o... que o Hamas agora tá pensando em já negociar paz. Falando, opa, peraí, né, paz. Cara, um porta-aviões desse, ele assusta a China. Ele assusta a China, porque assim, a China, apesar de ter todo esse poderio militar nuclear, inclusive desde a década de 70, ela não tem uma capacidade de mobilização, de transporte, aliás, de tropas, grande como os americanos. É o que os russos dizem, né? Que os Estados Unidos são atlânticos, né? Eles são uma potência naval. Até eu sempre falo isso, né? Que o Top Gun, por exemplo, né? Tanto antigo quanto moderno, você pensa em avião, você fala assim, a aeronáutica, não, mas eles são aviões da Marinha. A elite ali, né, é da Marinha, inclusive dos aviões. São aviões que eles saem de porta-aviões. O Gustavo Barça acabou de falar, nesse porta-aviões possui até 6 mil marinheiros, abriga umas 70 aeronaves. Tenta imaginar o tamanho desse troço. Quer dizer, você pega um carro, anda assim ao redor do porta-aviões, tem uma hora que você fala assim, meu, esse negócio vai acabar. Parece um, sei lá, maior que um circuito de Fórmula 1, se duvidar. Tá? Então o que vai acontecer agora? Não sabemos, não temos como saber. Para piorar, apesar desse porta-aviões estar lá, você sabe que o Biden fez isso a contragosto. E o Biden fez isso principalmente por questões eleitorais. Se não fosse um ano eleitoral, eu acho que eu teria mandado menos. Teria até mandado alguma coisa, mas menos. Entendeu? E agora, assim, tipo, o Israel estava tendo uma relação ali, um aumento das relações com a Arábia Saudita. Vai se manter dessa forma? Não. Já teve um cancelamento ali, um cancelamento diplomático. O Hamas tinha chamado já o Iraque e não sei mais quem para apoiá-los. A Al-Qaeda já tinha dito que se o Hamas tivesse conseguido fazer isso, eles iriam dominar Jerusalém. Teve hoje bombardeamento em Jerusalém. Temos alguma clareza sobre o que vai acontecer? Não, mas assim, você teve uma desestabilização das relações econômicas, comerciais normais da região. Afetou o Brasil, tá? Israel pega muito, acho que é frango, saiu na Revista Oeste hoje. A Revista Oeste cuida muito do agro. Saiu hoje os negócios do Brasil com Israel. Mesmo que você não acompanhe notícias do agro, notícias de economia, essa é uma notícia que eu recomendo que você veja, que você vai falar assim, cara, vai sobrar pra gente. Isso aí fica caro. Em ano eleitoral pro Biden, o que a região do Oriente Médio, pelo que a região do Oriente Médio, né, da Ásia Menor ali, ela é famosa? Turmoil of oil. Petróleo. Cara, as rotas do petróleo foram todas afetadas.
Significa que se eu for agora no posto de gasolina vou sentir alguma coisa? Não, meu amigo, mas imagina isso daqui a um mês, dois, três. Com a inflação galopante que está tendo nos Estados Unidos. Com a Rússia cortando o fornecimento de gás para a União Europeia. Cortando abertamente, falando, vocês não vão ter, dane-se. Quem mandou me tirar do sistema SWIFT, do sistema bancário SWIFT? Cara, tudo isso é de uma complexidade sem fim. Você entendeu? Então, assim, o que eu quero colocar aqui para vocês é que o Hamas ele é um grupo terrorista que o que ele quer é acabar com assentamentos. E qual que é a grande questão dos assentamentos? A questão é que você tem um domínio sobre um determinado lugar. Em uma região que foi completamente destruída pela Primeira Guerra Mundial, por isso que eu sempre falo da importância dessa porcaria dessa guerra. Eu não tô fazendo propaganda mesmo, meu curso nem tá no ar, viu? Tá? Eu tô falando, é importante, cara, é a maluca. Ela que zoou o mundo, foi o primeiro evento mundial que existiu no mundo. No globo, entendeu? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de certa forma a Guerra Fria e a pandemia do Covid. Acho que são os quatro que você consegue pensar que assim, eles afetam o globo inteiro, tá? E afetou demais. Aliás, o Oriente Médio ele é criado pela Primeira Guerra Mundial. Essa confluência de povos, de países sem fronteiras muito claras, isso foi uma questão colonial. E aí, até hoje, você vai ver a esquerda lá gritando sobre ser anticolonialista, só que eles não percebem. Quando você está falando de assentamento, você está falando de populações civis. Essa é a grande questão. É uma diferença de domínio entre o domínio militar, exemplo que eu dei da Alemanha contra a França, do governo de Vichy na Segunda Guerra Mundial, e de população civil. Você prefere um domínio militar ou você prefere um domínio civil? Parece fácil de responder. Mas para estes povos que querem dizer, ora, nós somos etnicamente, vamos dizer, homogêneos, religiosamente homogêneos, etc, etc., é a causa da autoridade palestina, por exemplo, nós queremos abrir a nossa porta e não ver judeus por aqui. Para piorar, como eu falei, Jerusalém, aqui eu estou falando não de Israel, mas especificamente de Jerusalém. Você tem 3. Pior que são todos próximos, mas 3 localidades que elas têm importâncias relativas para cada uma dessas religiões. E uma do lado da outra, não é uma coisa assim, então por que não divide tudo ali, né? Fica o muçulmano para lá, o cristão para cá, o judeu para cá. Não dá, meu amigo, um do lado do outro. Você vai ter que cruzar com o muçulmano, você vai ter que cruzar com o cristão, você vai ter que cruzar com o judeu na rua para você ir para esses lugares. Entendeu? Você vai precisar de algo novo. Então, assim, tudo isso aí gerou um problema muito maior. A resposta militar agora do Netanyahu vai depender muito, acho que talvez aqui uns 90% agora do que vai acontecer daqui pra frente. Vai depender da resposta em terra do Netanyahu, porque a resposta aérea ela é muito fácil. Muito fácil no sentido de entender a dinâmica futura, ou seja, a IDF vai dar um couro no Hamas. Como força aérea, é óbvio, mas ninguém tem dúvida sobre isso. Só que a grande questão agora, por isso que eu falei lá tanto no começo dessa live, a questão agora vão ser as tropas em terra. Quando Netanyahu falou, foi no sábado ou no domingo, agora essa eu tô confuso, mas vocês podem pesquisar aí. Mas quando ele falou em colocar boots on the ground, foi a hora que eu falei assim, opa, peraí, isso aqui mudou de figura. Mudou de figura, não é mais como atentado terrorista do Hamas. Atentado terrorista contra militares, tá? Atentado do Hamas contra militares da IDF, contra militares, inclusive policiais, tinha o quê? 4 militares, e ficava a notícia ali rodando por meses por causa daquilo. Agora foi um ataque militar, também, principalmente, aliás, em cima da população civil, tudo conjunto. E com mísseis e com população, e com troops on the ground. A complicação disso agora, ela é fora do comum. A questão principal é que acontece tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Então, tudo isso aí vai ser uma complicação enorme agora. O que
o Netanyahu, ele precisa fazer, eu não sei se ele vai conseguir, não faço a mínima ideia, nem tente começar a me perguntar. Ele dá uma resposta militar adequada em solo. Isso aí, assim, pra mim tá muito aberto, tá muito aberto. Quem tá tentando fazer futurologia agora não vai errar tudo, tá? Muita gente me perguntou sobre a participação russa. Cara, o Putin, eu não sei se você sabe, ele tá em guerra. Eu não sei se você sabe, o Putin, com um país daquele tamanho, com aquele poderio militar que ele tem, ele tá quase perdendo essa guerra. Ele só não foi deposto ainda, se duvidar ele só não foi morto, porque ele é um ditador desgraçado que ele consegue ter uma propaganda mundial, propaganda que vem pro Brasil, entendeu? Porque qualquer outro líder, né, pra usar esse termo que a mídia adora, no mundo já teria caído no lugar do Putin. Você acha que ele tem tempo? Você acha que ele tem recursos para financiar agora o Hamas? Você acha que por que ele foi lá falar assim, opa, peraí, vocês podem entrar em paz aí, por favor? Porque esse fornecimento o turmoil of oil, que eu acabei de falar sobre o Biden, eu queria conseguir escrever em inglês só para usar esse trocadilho aqui. Você acha que isso aí não vai afetá-lo? O cara em guerra, ele tá precisando de petróleo malucamente. Tudo bem, ele é um grande fornecedor de gás. Ele tem petróleo? Tem. Só que assim, cara, turmoils of oils no mundo, eles afetam todo mundo, principalmente quem tá em guerra, muito mais que a gente. Cara, isso aí complicou a vida deles sem fim. Os armênios, agora eu não sei pronunciar o nome da comunidade armênia, vocês podem procurar isso aí na internet também, mas teve armênios que estavam agora se escalonando num conflito, que são totalmente pró-Rússia, nós estamos fazendo tudo isso aí por causa por causa dos russos. Os russos vão bancar a gente. Putin foi lá, olhou pra eles, deu um tapinha nas costas e falou assim, boa sorte, meu amigo, eu tô ocupado. Quer dizer, o cara não se mete na Armênia, você acha que ele vai se meter em Israel? Com Israel agora? Você acha mesmo? Sabe? Um cara que não tá conseguindo enfrentar a União Europeia? Essas forças... Aqui, quando eu digo forças armadas, não é só, né, exército, marinha, é forças como um todo. Entendeu? É só a direita brasileira monomaníaca que agora só fala em Rússia. Tá acreditando nas besteiras como essa, tá? Então assim, eu espero pelo menos dar um panorama histórico para vocês do pouco que eu sei sobre isso. Como vocês viram, eu sei muito mais sobre história do que essas perguntas que todo mundo tá fazendo agora. Não sei responder as perguntas que vocês estão me dando, mas assim, entendam, para a gente ter uma mínima linha de raciocínio minimamente coerente, minimamente sensata e que não caia nas burradas da grande mídia hoje, o que nós precisamos entender é a questão dos assentamentos. E como eu falei lá, não é uma questão tipo, então quem tá errado é tal, quem tá certo é tal. Não dá, cara. Ela é complexa. Assentamentos, que tá sendo essa grande propaganda, né, da causa palestina, aí eu falo assim, mas você colocou os judeus aqui onde eles não estavam anteriormente. Você foi conquistando, quer dizer, Israel foi ganhando as guerras, ganha guerra, coloca assentamentos civis. Agora o Hamas, ele começa atacando esses assentamentos. Você vê, 2 dias depois ele já está atacando Jerusalém. Então quando eu falo de sionismo, falando de toda essa papagaiada aí, primeiro entenda sobre assentamento. Enquanto você não entender sobre assentamento, você não está entendendo. Eu vou escrever um artigo para a revista Oeste, eu estou escrevendo vários agora, tá? Eu pretendo escrever um artigo para a revista, não só para o site da Revista Oeste, mas um artigo explicando isso com mais detalhes, vai ser uma espécie de resumo do que eu estou falando aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham deixado algumas dúvidas a mais e que tenha pelo menos esclarecido, pelo menos assim, dar uma linha coerente para entender as notícias, para entender o que é a propaganda do Hamas, por que o pessoal confunde a propaganda do Hamas com a propaganda da causa palestina, ou seja, a questão de 2 estados. É a questão da AP, sabe, da autoridade palestina. Só que a AP também, né, na hora que teve o atentado, aí você viu gente da AP, né, teve vídeo pra cima e pra baixo de gente da autoridade palestina, que é democrática, a causa do Estado palestino, etc., mas comemorando. Entendeu? Tem todas essas questões misturadas. Pegue isso aqui, eu acho que pode ser uma linha de raciocínio minimamente, sei lá, que possa ajudar vocês
com um pouco de conhecimento que eu tenho. Eu vou tentar deixar a live registrada, mas eu vou pedir um favor para vocês, tá? Tentar deixar a live salva aqui, mas eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês gostaram, pelo amor de Deus, é um pedido aqui para vocês, para essas 370 pessoas que estão aqui, quem for ver depois, mande isso para seus amigos, tá? Porque a gente depende disso para aumentar o tamanho dos nossos seguidores, para as pessoas que vão gostar, para seus futuros inimigos também. Mande, já faça a limpa ali na sua lista de amigos e a gente vai tentando se entender de uma maneira assim muito mais fácil do que Israel é aliado dos Estados Unidos, então vai dar tudo. Então a Rússia, não sei mais o que. Sempre essa visão dicotômica, reducionista, tentando explicar alguma coisa. Então espero que tenha ajudado vocês e eu vou fazendo mais lives agora, tá? Aproveitando os temas do momento aqui no Instagram pra gente ir comentando as coisas necessárias. Beleza? Então nos conversamos aí e gute Nacht für alles. Shalom também, né?